One Piece, essa obra maravilhosa que está completando 24 anos neste ano, vem sendo publicado desde seu começo pela editora Shonen Jump. Inclusive possui inúmeras curiosidades que talvez você não conheça. Por exemplo, Oda, quando iniciou essa obra em 1997, tinha como plano finalizá-la em 5 anos, no ano de 2002. Porém, como falamos, hoje a obra está com 24 anos e apenas 75% dela foi concluída, segundo o autor. E ele diz que daqui 5 anos a obra chegará ao seu fim. Mas será que isso é confiável? Para quem queria fazer só 5 anos de história e acabou fazendo 24, o que são mais uns 10? Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou o Valier. E eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje vamos trazer um conteúdo diferente para vocês. Algumas informações que talvez vocês não sabiam sobre One Piece. Então, se você gosta do nosso conteúdo e já é um aliado, deixe o like que nos ajuda demais. Se você não faz parte de nossa tripulação, se inscreve aí, dá aquela moral, dá aquela forcinha, que ficamos muito felizes com o apoio de vocês. E lembrando que nós fazemos conteúdo de One Piece toda semana. Então, se você é um fã de One Piece, se inscreva que aqui você não vai passar fome de conteúdo de One Piece. Não somente de One Piece, mas também aos poucos vamos trazendo de outros animes que nós gostamos muito, né, amor? Fora os reacts de músicas que vocês sempre pedem. E também não deixem de seguir o nosso Instagram, @aliança.pirata, e vamos interagindo direto lá com você. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! E continuando, o Eiichiro Oda, o autor da série de One Piece, é uma pessoa bem divertida, gosta bastante de brincar com seus leitores. Inclusive, vocês sabiam que ele quis se tornar mangaka justamente para não ter um emprego sério? Porém, mal sabia ele que essa brincadeira de se tornar mangaka iria resultar em uma das obras mais famosas do mundo. Exatamente. E falando nisso, vocês sabiam que o próprio Eiichiro Oda ele foi reconhecido pelo Guinness Book como o autor que mais vendeu obras de quadrinhos de uma mesma história? Na época do reconhecimento, que foi em 2014, a obra ela tinha passado a marca de 320 milhões de cópias vendidas. Hoje a obra já está chegando a quase 500 milhões. E inclusive, quais eram os planos do Oda para os protagonistas de One Piece? Bom, já nos seus rascunhos, o Oda tinha desenhado 10 tripulantes no bando dos Chapéus de Palha. Algo que ele sempre desejou, né? 10 Ao menos tripulantes. 10 tripulantes. E, por incrível que pareça, os únicos que se parecem com os protagonistas atuais eram o próprio Luffy, o Zoro, a Nami e o Sanji. Os demais eram completamente diferentes, como vocês podem ver. Bom, primeiramente não tínhamos a Robin, era um outro cara meio esquisito que diz o Oda amar plantas, né? Então, sei lá se tem alguma ligação com a Robin. Também o Chopper, ele era representado como uma rena um pouco mais realista, não tanto, né? Mas lembrava um pouco mais uma rena. E bem menos fofinho. Bem menos fofinho. O Brook, ele não tinha o seu afro, né? Era apenas um esqueleto. O Zop não tinha o seu narigão tão representativo. O Frank, pra mim, é o que mais mudou. Ele passou de um ciborgue, que é o que ele é realmente agora, pra um anãozinho, né? Muito diferente. E o Jinbei é isso aí que vocês estão vendo. Bom, e falando nos tripulantes, vocês sabiam que o Sanji, ele tinha outro nome antes da obra ser lançada? No caso, o Sanji era para ser chamado Naruto. Muito peculiar, né? Só que justamente nessa época, o Oda ele foi acompanhando o crescimento de uma outra obra, né? O surgimento dela. Que é a obra Naruto. Então, por esse motivo, o Oda achou melhor trocar o nome e hoje nós estamos com o nosso cozinheiro Sanji. E eu acho que combina muito mais com o personagem. Eu não consigo olhar pro Sanji e pensar Naruto. Pensou? Ele faz um Rasengan com os pés? Não dá, né? E já que falamos em Kishimoto, vocês sabiam que apesar do que muitas pessoas acham, o Oda e o Kishimoto são amigos? Ambos se respeitam muito e têm uma relação forte de amizade entre eles. E uma prova disso é que no último capítulo de Naruto, o Kishimoto desenhou na bandana do Naruto, lá na montanha dos Hokages, o símbolo dos Chapéus de Palha. E como resposta para essa homenagem, o Oda, no capítulo 766, fez uma capa em homenagem ao Naruto, do Luffy e o Naruto almoçando juntos, tem até a Nami no meio deles. E é engraçado que o Luffy come o lamen, que o Naruto tanto gosta, e o Naruto come um pedaço de carne, representando também essa amizade entre os dois.
E é muito bonito porque muitos querem colocar rincha no meio dos dois, coisa que não existe. Nossa, a última página da obra de Naruto teve essa homenagem para One Piece. Nossa, eu lembro que eu acompanhei e quando eu vi isso, nossa, eu pulei de felicidade. Se até os autores, né, se gostam, quem é a gente pra ficar criando rincha, né, entre os animes? Bom, e além de tudo isso, One Piece é cultura. No caso, muitos dos personagens dessa obra foram baseados em piratas reais. Os piratas históricos, né? Sim, que de fato existiram e agiram muito bem aqui no mundo. Um exemplo disso é a execução do pirata Gold Roger. No caso, foi baseado no pirata Oliver Lavoisier. Nesse pirata francês, que quando ele foi executado, em seu último gesto, ele jogou um colar para a multidão que continha uma mensagem. E ele deixou bem claro que quem desvendasse essa mensagem acharia o seu tesouro. Bem o que o Gold Roger falou, né? Exatamente. Bom, e outras inspirações podemos citar um pirata muito conhecido chamado Edward Teach. No caso, ele era conhecido aqui na história como o próprio Barba Negra. Então, como vocês já devem imaginar, ele foi inspiração para 3 personagens. Primeiro, o Barba Negra, né? O Marshall de Teach. Outro personagem foi o Itachi, aquele que o Barba Negra matou. E, por fim, o próprio Barba Branca, Edward Newgate. E, além disso, algumas personagens femininas também foram inspiradas em algumas piratas. Como o caso da Alvida, que foi inspirada numa pirata do século V, chamada Alvida também. E a Bonnie, que foi inspirada numa pirata chamada Anne Bonny. Bom, e além desses personagens, existem muitos outros baseados e inspirados também em piratas reais, como é o caso do Shanks, do Kid, do próprio Capitão John. Inclusive os Shichibukais, eles são inspirados nos corsários que também existiam. No caso, eles faziam exatamente a mesma coisa que os Shichibukais. Pirateavam, né? Podiam navegar a mando, né, com permissão do país na época. Uma outra curiosidade que muita gente não sabe, principalmente aqueles que assistiram só o anime, é que no mangá de One Piece tem uma sessão de perguntas e respostas com o autor, chamada SBS, ou Sempre Bom Saber, onde o Oda responde a várias cartas que os seus fãs mandam ali como formas de perguntas e revela várias coisas, muitos segredos, muitas coisas que dá pra gente associar com algumas outras coisinhas, umas coisas engraçadas também, nada a ver. E também uma característica do Oda é deixar a gente hypado. Ele joga alguma coisa, só que por baixo dos panos a gente fala, será? E algumas das coisas que o Oda fala nessas SBS são os aniversários dos personagens, profissões que eles teriam se não fossem piratas. O Oda até desenha como seriam eles no futuro, né? Tem, acho que a Robin, eu acho que ficou muito engraçada no futuro. O Frank também. Ele desenha tudo, né? O que os fãs pedem. Inclusive ele desenha com o próprio pé. Diz ele. Diz ele. Bom, outras informações muito interessantes que nós temos na SBS é qual Akuma no Mi combinaria mais com o personagem, né, no caso do Bando Chapéu de Palha, como também as suas nacionalidades. E no último SBS saiu algumas revelações muito interessantes. Uma delas foi sobre o próprio Zoro. Lembra daquele samurai que apareceu no flashback da Yamato alguns capítulos atrás? Que a gente levantou várias hipóteses, né? A comunidade inteira de One Piece estava chutando muito que era o pai do Zoro. O Oda confirmou, né? Diz ele, na última SBS, que ele realmente não é o pai do Zoro. E ele até brinca e fala, mas os dois são bem parecidos, né? Será que não é mesmo o pai do Zoro? E também a tripulação do Shanks, que, nossa, nós não conhecemos praticamente nada deles. O Oda nos apresentou o nome de cada um dos principais membros da tripulação do Shanks. Então, pra quem viu só o anime, vale a pena ver o mangá, ou pelo menos ver essas sessões que dá pra tirar muita informação de lá. E, inclusive, vamos colocar algumas imagens de algumas SBS que nós pegamos. Bom, algo muito interessante também é sobre a espada do Gold Roger. Vocês sabiam que a espada do Gold Roger se chamava Ace? Curiosamente, o nome do filho do Gold Roger. E também, né, só acrescentando, ela era também uma espada de grau supremo, né, uma das espadas lendárias. Assim como a do Barba Branca. E por fim, antes de publicar One Piece, o Oda tinha alguns protótipos, né, alguns one-shots desenhados. Um deles se chamava Monster, onde ele contou a história do Ryuma,
que vemos ainda a semelhança enorme dele com o Zoro, e o outro chama Romance Down, que esse foi mais um rascunho para One Piece. E nesse Romance Down, né, ele foi até adaptado para anime, mostra a história do Luffy, só que bem diferente do protagonista que nós temos oficialmente em One Piece agora. Até o seu vô, né, o Garp, era um pirata nessa história, a Nami tinha o cabelo azul, é bem diferente, mas é uma informação muito bacana. E também, no caso, algumas coisas do One Shot, o Oda ele acaba levando para o mangá principal, como o caso do Ryuma. Esse One Shot Monster, o Oda ele confirmou, não, o personagem Ryuma que eu desenhei no One Piece, aquele zumbi, é o Ryuma que eu desenhei em Monster. Aquela história contada em Monster é realmente canônica, né? Tudo aquilo que passou lá com o Ryuma é o que aconteceu com o Ryuma de One Piece. Então esses one shots são pequenos, são muito curtos e valem muito a pena conferir. No caso de Romance Down, nós temos a adaptação dele em alguns episódios do anime, então dê uma conferida. Bom, pessoal, então essas foram as informações que nós reunimos. Como vocês sabem, essa semana não teremos capítulo de One Piece, infelizmente, então não teremos o review. Então quisemos fazer um vídeo diferente de One Piece para não deixar muita saudade. E se você gostou desse nosso conteúdo, deixe sugestões de outros animes, quem sabe, né? Que vocês também gostariam que nós trouxéssemos algumas curiosidades que você não sabia. E com certeza o One Piece tem ainda mais curiosidades. O que não falta em One Piece são fatos e curiosidades pouco conhecidas. A gente reuniu aqui as principais, mas se você se lembrou de alguma que nós não colocamos, comente aí embaixo que a gente vai adorar ler. Bom, então pessoal, nós vamos ficando por aqui, lembrando que vamos soltar a votação da retrospectiva que vamos fazer nesse final de ano. Passem por lá e deixem a sua participação. Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!